Boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Sejam todos bem-vindos. Quem for entrando, me diga, por favor, se o som tá ok, se tá me ouvindo direitinho. Hoje a gente vai ter um papo energético aqui com o Eric Flor. O convidado já tá chegando. Oi, Rita. Oi, Márcia. Boa noite. Me digam, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Aqui demora um pouquinho para aparecer a mensagem para mim. Vocês podem curtir também. Solta o coraçãozinho aí que aí aparece para mim. Ah, meu convidado já tá na área. Boa noite, boa noite. O Eric já tá entrando. Olá! Boa noite. Boa noite. Que bom ter você aqui novamente. É sempre muito bom estar aqui. Adoro, meu convidado querido. O som tá ok para você? Para mim tá ótimo, e para você? Você me ouve bem? Bem, bem. Tô te ouvindo muito bem. Bom, gente, para quem está chegando aqui agora e não me conhece, eu sou Silvia Lila, terapeuta energética. Sou reikiana, aluna desse ilustre mestre que está aqui de convidado hoje. Trabalho com técnicas Reiki, Pranic Healing e Theta Healing. Vou deixar o Eric se apresentar também, tem uma galera aqui que não me conhece. Oi, Vânia, boa noite, bem-vinda. Então, meu nome é Eric Flor Francisco, eu sou fisioterapeuta de formação e terapeuta integrativo. Trabalho com técnicas como medicina chinesa, acupuntura, reiki. Eu sou mestre em reiki, então eu lecionei reiki para essa maravilhosa aí que vocês estão acompanhando. E hoje eu trabalho com medicina, movimento e corpo. Então eu sou terapeuta prânico, mas eu uso a fisioterapia, a medicina chinesa e a energia para tratar desordens físicas e emocionais, mentais e espirituais. Maravilha! Gente, eu quis trazer o Eric aqui porque, além do olhar energético, ele tem também esse conhecimento científico da fisioterapia, né? E tem um olhar mais profundo de centros de energia em função do trabalho com a medicina chinesa. E é fato, muitas pessoas, mesmo leigas, já ouviram de alguma forma que as emoções, os sentimentos, eles impactam no corpo físico. E esse papo de hoje vai ser justamente sobre isso, né? A gente trazer um pouquinho de conhecimento para vocês a respeito disso. E aí tem muitas coisas legais que a gente pode falar sobre esse tema. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta sobre alguma questão específica, coloquem aqui pra gente. Eu vou puxar uma que é a clássica, que fazia parte da minha lista também, né? E que é muito, muito comum nas pessoas que eu atendo. Rinite e sinusite, né? Eu botei até essa na chamada, porque assim, o povo fala, ah, eu tenho rinite, eu tenho sinusite. Amor, você não tem, né? Você está com isso. E aí eu vou passar a palavra para o Eric, para ele Você complementar. só tem se você nasceu com isso, né? E a probabilidade de você ter nascido com isso, assim, ela é muito pequenininha, mas vamos lá. E é muito legal a gente estar falando de rinite e sinusite nesse momento em que a gente está entrando no outono, porque ela é uma doença de outono, se a gente for pensar nesse processo climático propriamente dito, né? Então, é uma doença que se a gente olhar pelo processo do clima, ela é cíclica, né? Então, a gente tem uma tendência maior a entrar em contato com esses tipos de doença nesse movimento do outono e do inverno. Mas tem alguns porquês. É óbvio que a gente sempre vai levar em consideração processos alérgicos de primeira instância, né? O mofo, o frio, o calor, o pólen, e aí a gente pode entrar em vários lugares que vão produzir a gente uma resposta exacerbada
e aí isso vai fazer, né, movimento de congestionamento, principalmente nasal ou nos sinos. Mas se a gente começa a aprofundar um pouquinho esse olhar energético, a gente também vai entrar em contato com situações bem típicas, né? E bem corriqueiras dentro dessa perspectiva. Vale salientar que uma coisa que, tanto para a energia quanto para o mundo físico, vai fazer mal, e aí é um mal mesmo, tá, gente? É o leite ou seus derivados. Por quê? Porque ele vai tender a um aumento da resposta inflamatória do nosso corpo. Então, ele vai deixar a gente mais reativo. E tanto fisicamente, né, para os processos de produção de muco e tal, como energeticamente, porque a gente vai ficando mais suscetível, mais irritado, mais inflamado, né, que seria essa palavra que cunha tanto a energia quanto o físico, fazem com que essa resposta das rinites, das sinusites sejam mais intensas. Pensando nesse olhar da medicina chinesa, sempre que a gente vai falar de rinite, sinusite, a gente vai estar falando de movimento de congestão, então a gente tem uma umidade e ela pode ser quente ou fria, né? Então a gente não conseguiu adaptar o nosso corpo à umidade que a gente produziu e aí isso vai congestiona algumas áreas, principalmente nesse lugar. Cunhando ainda mais esse lugar da energia, quando a gente vai para esse lugar da psicossomática, da terapia quântica, ou desse olhar, inclusive, que Reich, hoje, estudando mais sobre isso, fala, a gente tem uma mudança comportamental de irritabilidade. Então, a sinusite e a rinite, em algum lugar, vão falar sobre processos de irritação. Ou com alguém muito próximo de você, ou com você mesmo. Então, a gente vai olhar para esses processos de repressão, de ressentimento e a má gestão desse lugar, gerenciando diretamente para pessoas mais próximas, para ambientes. Então, sim, nós cunhamos aí coisas com o ambiente, mas não. Normalmente, a gente está falando desse lugar, de uma resposta do nosso corpo a uma irritação, uma inflamação, mas é no processo projetivo. Então, eu projeto isso para o outro e para eu conseguir lidar com isso, eu me irrito, eu me congestiono para tentar não ver direito o que está acontecendo, para tentar ter uma postura que vai me fazer olhar menos para aquele lugar, e aí eu vou me congestionando e vou coçando, então eu vou elaborando esse processo com uma tristeza, porque é assim que eu consigo me manifestar, ou com uma irritação. Né? Então, quem é que já viu alguém com rinite rindo, assim, sorrindo, né? É só olhar para ele. Com certeza. E aí uma coisa legal da gente pontuar aqui, é óbvio que qualquer um pode ter qualquer quadro desse tipo de sintoma ou qualquer outro, esporadicamente. Mas o que a gente está trazendo aqui a atenção é quando algo se torna recorrente. Na época que eu estava na minha fase que eu brinco que foi meu período de desequilíbrio, que foi um pouco longo, era muito constante. Tipo assim, a rinite era mais provável que eu ficasse 2 a 3 dias na semana sem rinite, né? E aí, por isso que a gente fala, né? Eu tenho rinite, porque aquilo é tão contumaz na nossa vida que ele já faz parte. A gente já anda com a cartelinha de anti-histamínico na bolsa como se fosse um paracetamol. E é uma briga interna, né? Porque assim, a gente quer melhorar, mas a gente não quer melhorar. Porque é nesse lugar que a gente vai ficando. E aí a gente vai entrando nesse costume de ter sempre sintoma, então, né? Fica cada vez mais difícil. Mais profunda, né? E uma vez eu li, você talvez se recorde, porque com certeza a gente já deve ter tocado nesse assunto em algum grupo de estudo, né? Quando a gente está com algum desequilíbrio emocional, com alguma questão, alguma briga interna, normalmente a gente vai arrumar uma forma, o nosso inconsciente com o nosso corpo, né? Não é, gente, propriamente dito.
de mostrar aquilo, para que a gente desperte, né? O nosso corpo fala. Era essa Uhum. frase que O estava processo de faltando. expressão do que está acontecendo da desarmonia. Exato. Então, assim, se eu preciso olhar para uma coisa que se conecta com o meu joelho e eu não tenho nenhum problema físico no joelho, no pior dos cenários, para que eu olhe para aquilo, eu vou dar uma topada em algum lugar que vai me despertar uma dor ali e vai conectar todos esses processos, né? Isso é real, né? Isso é muito real. Porque a gente não lembra, e é sempre bom lembrar que, além do nosso corpo físico ir para dentro e para fora, o nosso corpo trabalha como energia. E aí, assim, a gente pode olhar com um olhar muito holístico, mas a gente pode ir para a física, né? A eletricidade que nos move, né? As conectividades neurais, cardíacas, sanguíneas. Então, a gente está sempre eletricamente mórfico. Né? Então, a gente tem uma eletricidade que está para além do nosso corpo físico, e aí a gente pode olhar para vários lugares, né, de camada, aura e tal, mas se a gente ficar só nesse lugar da eletricidade, a gente já resolve isso. Então, eu começo a ter uma eletricidade diferente no meu externo, tentando me mostrar a minha desarmonia interna. Então, em algum momento, esse conflito ele vai ficar tão exagerado que ele vai gerar outro conflito, que é o quê? É esse lugar do acidente, é esse lugar, né, de uma topada, como você falou, é esse lugar de um movimento natural que você faz, mas que de repente naquele momento saia, né, desse lugar fisiológico, para que você tenha esse movimento de interiorização para você conseguir voltar a ser externo, né? Então, o movimento curativo, que é isso que o corpo está tentando fazer, ele não fala o tempo todo desse lugar da expansão que a gente vê, não, que é importante o exercício, fazer exercício, mas às vezes está falando desse movimento de interiorização. E a forma, às vezes não tão amorosa que o nosso corpo escolheu, né, por N motivos, e aí cada um vai ter o seu, é gerar um outro desafio para que você tenha tempo, possibilidade e aí um foco para olhar para dentro de você. Então, é comunsíssimo a gente ter doenças, desarmonias, questões que acontecem em XYZ, para que você olhe para aquela desarmonia, aquela que você deixou 4 casas atrás, e aí você olhar atrás. Agora, E é muito louco, Kudu. né? Agora, Kudu. Ou porque, assim, quem não tem um olhar mais holístico mesmo, escuta a gente falar isso e pensa, gente, esses caras são muito loucos, né? O que eles tomam? Mas não, gente, isso é muito real, porque nada no universo acontece por acaso. Nós todos somos conectados por uma malha energética. Nós somos partículas separadas, individualizadas para que cada um de nós aprenda e viva os nossos processos pessoais, amadureça, cresça na área que a gente precisa, mas está tudo conectado o tempo inteiro, né? Então, quando eu penso numa coisa aqui, a vibração do que eu estou pensando, ela está se propagando. A pessoa que eu estou pensando, por exemplo, ela não necessariamente vai saber exatamente o que eu pensei a respeito dela, mas de algum modo ela vai sentir um reflexo daquele meu pensamento. E aí é uma coisa muito simples que todo mundo com certeza já vivenciou. Quantas vezes você pensa num amigo, num parente, em alguém que você gosta, daqui a pouco você recebe uma ligação, uma mensagem, ou você encontra com essa pessoa no meio da rua, né? Isso acontece o Processo de tempo frequência, inteiro, né? Sim, os processos de né? frequência. A gente tem aí linhas de pesquisas falando sobre o efeito Zenão, o efeito borboleta, e é aquele filme que trouxe esse lugar de reflexão. A gente tem que começar a absorver que estudos como a teia de Hidra, que é uma teoria que vem lá desde o Egito, né, de um povo que é bem pouco, né, inteligente, né, se a gente vai olhar para dentro desse lugar, a Tendida também perpassa pela África, falando sobre comunicações, e aí por isso tantos saberes ancestrais dentro desse lugar chamado África, né? Dessa mãe toda,
que nos conectam. E aí a gente só vai mudando de nome com o passar do tempo, mas é isso que a Silvia estava falando. A gente tem essa interconectividade para que a gente consiga gerar individualidade. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, a gente pode, inclusive, voltando a falar de rinite, entrar em contato com essa doença, porque você está muito próximo e você pode ser o fator que está facilitando aquela doencinha para a pessoa que está do seu lado, ou você pode estar gerando potencialmente ela piorar, porque você é o carreador, né? Indiferente se você está com consciência do que está acontecendo ou não. Que a eletricidade do seu corpo, a frequência do seu corpo, a forma do seu corpo está gerando um movimento no outro, consciente ou inconsciente. E aí o corpo é mágico, ele vai responder. A diferença é, a gente foi tendenciado e cadenciado a respostas muito duras, muito fortes, então a gente não consegue ser avisado pelo nosso corpo de uma forma amorosa, de uma forma treinada. Para isso acontecer, são anos de desconstrução. E a gente tem sempre uma camada que está em proteção. Então, a gente precisa proteger o nosso eu interno, a gente às vezes entra em conflito só por causa disso. E aí a rinite também é um reflexo disso. Algumas dores pelo corpo também são um reflexo disso. E aí tem algumas doenças muito específicas nesse lugar de proteção, né, Silvia? Sim, exato. Esse mês, né, a gente teve o Dia Internacional da Mulher, então surgiram muitos conteúdos maravilhosos, mas um dos que eu adorei foi um podcast que eu ouvi, que ele traz a raiz histórica de tudo que aconteceu voltado para as mulheres, para silenciá-las, para diminuí-las, para calá-las. Porque se a gente for olhar para a nossa história ancestral, a mais antiga de todas, as mulheres eram detentoras do conhecimento natural, da fitoterapia. Os primeiros conhecimentos medicinais surgiram delas. E aí começou-se todo um movimento de calá-las, veio todo um movimento de polarização da energia masculina que precisava de ter aquele conhecimento delas. E daí, isso daria uma outra live, eu não vou aprofundar muito nisso. Mas a gente vem, e até olhando para a astrologia, esse ano a gente está num ano regido pela Lua. A Lua, ela traz a canalização da energia feminina. E a energia feminina, essa polaridade que ambos temos, né, independente de gênero, de opção sexual, todo mundo tem energia masculina e feminina dentro de si, é o nosso yin e yang. A gente veio durante muitos séculos trabalhados na polaridade de energia masculina, que é o que fez a gente produzir, crescer. Isso tem, sim, um grande valor, um grande propósito, mas isso nos colocou em desconexão ao nosso corpo físico. O nosso corpo, você não precisa dizer para ele cicatriza, cicatriza, cicatriza quando você se arranha. Ele resolve isso sozinho, né? Ele é uma máquina potente. A gente respira sem precisar dar um comando. Quando você está saudável, todas as suas funções vitais, elas estão funcionando aqui em paralelo. Mas, diante do fato da gente ter se canalizado única e exclusivamente na polaridade masculina para vencer no mercado de trabalho, para crescer e etc., individualmente, como todo, a gente foi se distanciando do sentido do feminino, da conexão consigo, né? Então, com certeza, séculos atrás, as mulheres antigamente, e os homens também, eles estariam muito mais atentos às suas mudanças físicas. Talvez eles não fossem ter esse olhar profundo, né? De isso é desencadeado por uma tristeza, assim, esse assado, como a gente está falando aqui, não. Mas eles perceberiam, opa, tem alguma coisa errada. Por que meu nariz começou a escorrer agora? E eles iam se voltar para olhar para aquilo, né? Para investigar de onde aquilo está vindo. Uma das histórias que a gente tem na medicina chinesa era que tinha um rei na época, né? Que começou a se descobrir a acupuntura, que ele se perguntava, mas por que eu estou doente agora? E ele fazia essa pergunta
para os seus, né, assessores ali. Tá, mas então mas por que eu tô doente agora? Assim, depois que acontecia algum grande evento, ele trazia já esse lugar, por que eu tô doente agora? Por que eu estou respondendo deste modo agora? E foi, por exemplo, foi uma das pessoas que potencializou esse lugar da acupuntura e o que a gente tem nesse lugar da promoção de saúde, que é o Qigong, que é o Tai Chi Chuan, que são essas artes de curativas através do movimento. Porque ele percebeu que a questão da doença e a percepção dele mudavam e melhoravam com o movimento, mesmo ele não sabendo que movimento. Então ele foi testando. Então, olha como a gente vai, né? Eu brinco sempre sobre esse lugar do Yin Yang, você sabe muito bem disso, que essas pessoas que não acreditam nisso, volta só na história do gameta. A gente tem um gameta X e a gente tem um gameta Y. E aí a gente só vai abrindo um monte de coisa. Então, essa energia, a energia da sua mamãe, ela está dentro de você. A energia do seu papai, ela está dentro de você. Você querendo ou não. Que você foi criado a partir disso. Né? Indiferente desse lugar, né, de o pai ou a mãe, do masculino, feminino, do X, do Y, do Yin e Yang, existe uma construção de porcentagens para você ter potencialidades, ou seja, para você ter o potencial divina da centelha divina que você é. Então, esse é o primeiro lugar que eu acho que já faria com que a gente tivesse menos questões de adoecimento, que a gente não olha para isso, né? E depois todo esse lugar de repressão, né? Do processo de e aí eu acho que é legal pensar nisso, né? Repressão da expressão, né? Porque que é um lugar que é a maior dificuldade que a gente tem, pelo lugar de ser julgado, pelo lugar de não ser acolhido. Então, todas as nossas crescentes de feridas internas e infantis que a gente vai potencializando, e isso a longo prazo ou a curto prazo pode virar uma doença. Então, essa escala evolutiva da dor e do sofrimento, ela não vem de agora. Mas a escolha, recurso e instrumento para você modificar comportamento padrão, ressignificar, ou principalmente, no meu olhar hoje, acolher processo, para todo mundo, é pro agora. Então, assim, por que eu estou doente agora? O que eu preciso acolher? O que eu preciso olhar? Será que eu preciso de ajuda para olhar para isso? Será que eu tenho todos os recursos nesse momento para essa dificuldade? Essa tem sido a minha indagação e o meu discurso, né, levantando a bandeira para essas perguntas que movem vidas. Sim, dependendo do lado do corpo que a gente costuma também ter determinadas coisas recorrentes, isso também pode ser um indício. Ou seja, tudo aquilo que começou a se repetir, a se prolongar muito, gente, precisa de atenção. Não que o instantâneo, que o que passa rápido não mereça um olhar, mas é porque tem alguma coisa ali que o seu corpo está querendo te dizer. Eu tenho outro exemplo também clássico, que o Eric, na época, me tratava, né, com acupuntura. Eu tinha lá uma questão no joelho que ia e vinha, ia e vinha. Fui diagnosticada com condromalácia nos 2, aí não dava mais nada no exame. Se eu estava treinando, lutando, eu não sentia nada, aí do nada acontecia uma determinada coisa, eu dando um passo na rua, pum, o joelho travava. E aí, fico concentrado no direito, né? Super lembro disso. Até que um dia já, trabalhando nessa área, tendo o acompanhamento terapêutico do Eric, começaram a vir insights, porque eu já estava nessa pegada de olhar e de conversar internamente, né? O que é que você está querendo me dizer, joelhinho querido? O que é que eu não estou vendo? Até que uma hora veio a grande chave, né? O que é que eu estava teimando, o que é que eu estava retendo ali, que não estava me deixando dar um passo adiante. E, gente, parece mágico, porque a partir do momento que você vê o que é que está impactando no seu corpo físico, você muda. Não tem como você curar nada se você não olhar para a origem interna daquele problema. E eu gosto muito do Pranic para essa explicação, porque
no prânico a gente entende, né, que toda aquela nossa camada do mental vai refletir no nosso emocional, e esse conjunto, né, ele cria crenças que, dependendo da densidade disso, ela começa a impactar no seu corpo físico. Tudo aquilo que você tem firme na tua mente está conectado com o que gira em maior quantidade no seu entorno. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito raivosa, muito pessimista, muito provavelmente o seu ciclo mais próximo é todo de pessoas que vibram nessa mesma intensidade, e isso vai se acumulando no nosso campo energético porque a gente não foi ensinado a cuidar da energia, a limpar da energia. E se E a camada retroalimenta, né? E se retroalimenta. exatamente. Você está ali, você está botando para fora e você está engolindo de volta, né? E aí, o teu campo energético é o campo que protege o seu corpo físico. Uma vez que ele está detonado, sobrecarregado de energia suja, ele vai começar a sofrer danos, a ficar depressionado e etc., na altura da região que conversa com aquele órgão, com aquela emoção. Por isso a gente consegue fazer essa conexão muito bem com o olhar da medicina chinesa, né? Porque na medicina chinesa a gente vai ter quantos pontos, Eric? Essa eu não gravo. Olha, a gente tem listados uns 400 e pouco, mas a gente tem ponto extra agora. A gente tem, nossa, tantos pontos de linha terapêutica, porque a gente tem a linha chinesa, a gente tem a japonesa, então é ponto aberto e são pontos muito específicos. Esse lugar que você está falando, que eu acho que é muito, muito específico, né? Dessas dores articulares, dessas coisas, tem livros antiguíssimos da medicina chinesa e descrevendo o que acontece com a gente até hoje, assim, a primeira dor que você vai sentir, qual é a desarmonia. Tem alguns autores, quanto o Maciossa, que talvez seja um dos maiores tradutores dentro desse lugar, que faleceu no ano passado, ele tem livros explicando detalhezinhos, assim, tentando contextualizar, mexendo um pouquinho na medicina aqui, trazendo, tentando esmiuçar coisas que para a medicina chinesa é muito firme, num lugar mais fácil. Então a gente tem medicinas, a gente falando da minha casa, né, que é a medicina chinesa, a gente tem a xamânica, a Ayurveda, que vão beber dessa ancestralidade. Não é? E aí, dentro desse lugar, vai conseguir repercutir para a gente. Mas sempre que a gente vai pensar em dor, o lugar é esse que a Silvia está falando. O que eu não estou vendo, qual é o aprendizado, por que eu preciso passar por isso. Né? Por quê? Porque esquecemos de olhar que somos humanos em evolução. Né? A gente nasce desse tamaninho, de uma célula, e agora a gente está dentro desse lugar chamado corpo físico, que tem outros milhões de células. E a cada movimento que a gente faz, inclusive falar, respirar, mesmo que seja no automático, eles são processos experienciais. Então, nesse momento que eu estou adoecendo porque eu tenho que trabalhar muito, ou porque eu estou numa relação que não me faz bem, ou porque eu estou ganhando menos dinheiro do que eu deveria, eu vou me anestesiando. E aí eu vou me adoecendo. Não tem como não ser assim. A gente vai passar por isso em qualquer fase, de várias formas, em vários jeitos. Todos nós vamos, de alguma forma, em algum momento, precisar adoecer para evoluir. Mas a gente pode adoecer mais rapidamente. Então, a gente pode ter taxas de resposta para a gente conseguir administrar aquele desafio. E isso fazer com que a gente tenha mais consciência dos nossos processos. Buda, a Monja Coen, né, traduz um lugar, né, que é uma das palestras dela maravilhosa, que é uma da linha do budismo, que fala: o sofrimento é obrigatório. A dor pode ser inevitável se você tiver a consciência do que está acontecendo. Porque o sofrimento vai te colocar num lugar chamado apego. A dor é do ser humano. Exatamente. Então, e aí, pegando esse gancho aí que a gente falou de dor e de etc.,
uma coisa que eu quero focar aqui com vocês, que eu chamei o Eric para aprofundar comigo, que agora eu estou fazendo um trabalho todo voltado para mulheres que têm uma dor muito grande com os seus corpos físicos, né? Eu percebi do final do ano para cá que mesmo a gente já estando em 2023, mesmo a sociedade já tendo começado a olhar com um pouco mais de respeito para os corpos que não fazem parte daquele padrão imposto durante tantos anos para a gente, ainda existem muitas mulheres com essa dor. Para quem está me assistindo aqui e não me conhece ainda, eu já fui muito obesa e emagreci 35 quilos, já tem 2015, 2016 mais ou menos, foi quando eu terminei esse processo. E naquela fase lá de emagrecimento, eu ainda estava, mesmo que começando a me equilibrar, desequilibrada. Então, meu processo de emagrecimento ele foi totalmente trabalhado na polaridade masculina. Eu mudei a minha vida, saí da área jurídica, comecei a me voltar mais para o autodesenvolvimento, para a minha espiritualidade, que eram coisas que eu já gostava muito, mas que eu vinha afastada. Eu tracei a meta do quando eu ia emagrecer e eu fui, segui a meta e alcancei. Só que junto com isso começaram a me surgir várias questões, vários desconfortos, coisas psicossomáticas que eu só fui entender depois. E toda vez que eu ia numa consulta médica, o meu diagnóstico era estresse. Estresse, gente, mas qual pessoa é estressada? Eu já não trabalhava mais com aquilo que me estressava, eu já tinha um ritmo de vida totalmente diferente, eu já tinha emagrecido o quanto eu queria. O que é que estava errado ali que eu precisava olhar, né? Na minha fase obesa, eu comia para trazer sabor para uma vida que estava sem sabor, eu comia para entupir os sentimentos que eu não queria olhar. E aí tem várias coisas aqui, porque, gente, a gente não tem uma crença limitante só, né? A gente vai descobrindo as nossas questões inconscientes conforme a gente está apto a vê-las. É como se nós fôssemos uma cebolinha, né, Eric? E aí a gente vai descascando essas camadas energéticas até que a gente consegue encontrar a raiz mais profunda do problema. E é muito comum que as pessoas utilizem a comida como uma válvula de escape para a dor. Porque assim, a comida é o mais simples, é o mais fácil, né? Todo mundo precisa comer para sobreviver. Em algum nível, você, tipo, você vive com um pouco mais ou menos de grana, você consome um pouco mais ou menos de acordo com a fase que você está vivendo, mas a comida, ela é permitida, ela é legalizada. Ninguém vai te julgar se você quiser ir para um rodízio todo dia, né? Nunca, nunca. E a comida, ela tem esse lugar de ser o anestésico e o protetor, né? Porque você se sente em alguma fração mais forte, porque a crença que a gente mais ouviu durante nosso crescimento é come para crescer e ficar forte, né? Come para... Então, esse é um lugar que a gente não entende que a comida vem o tempo todo, né? Porque é uma crença que foi instaurada e que ela é social e que ela é muito forte, muito presente ainda em todo mundo. Porque comer não tem nada a ver. A gente fica forte com um monte de coisa. É tão comercial, né? Uma propaganda de alguma coisa com uma musiquinha. Coma para ficar fortinho. Sim, tinha aquele biotônico para a gente tomar, melhorar o apetite, ter muito mais força. Então, eu acho que como você falou, a gente tem lugares, inclusive, que as pessoas que têm muita dor procuram anestesia com drogas, com compulsões um pouco mais, e aí drogas lícitas e ilícitas, ou comportamentos que sejam, né, que gerem esse lugar de anestesia. Mas quando a gente fala de comida, a comida traz esse lugar da é possível, porque pode, e ela dá essas duas tampas, né? Ela dá a tampa anestésica, ou que ela vai trazer um lugar de camuflagem, ela vai trazer esse lugar de tamponamento do que você estiver sentindo, então ela anestesia pelo preenchimento, pelo tamponamento, e ela vai te colocar nesse lugar de proteção,
né? E aí a gente entra nesses lugares das medicinas que pessoas que têm a doença de obesidade, elas vão falar em alguma porcentagem que aquilo as protege. A gordura em si as protege. Do que? Falando, que aí a gente vai levar em consideração. Mas tem gente, inclusive, que está se protegendo de si mesmo. Porque isso faz com que você obrigatoriamente vá ter que se olhar com aquela sujeirinha, com aquela sombrinha, com aquele comportamentozinho. Né? Eu estou botando no inho porque é aqui que a gente coloca, né? Porque, é pequenininho, isso aqui não tem probleminha, a gente é só mais uma vezinha e tal, e esquece que o movimento humano é cíclico. A gente vai pequenininho aqui e aí daqui a pouco tá grandão lá. Não é? Então... E o que a gente mais faz com facilidade é se inferiorizar, né? Principalmente mulheres. A gente tem uma tendência, a gente foi criada para ser boa para o outro, né? A sociedade coloca na criação da mulher isso, não. Agora você pode ser uma boa profissional também, você alcançou esse direito, mas independente de você ser uma boa profissional, você tem que ser uma boa dona de casa, uma boa filha, uma boa esposa, uma boa irmã e blá, 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 blá. Você tem que ser boa em tudo. Então a gente cresce achando que a gente tem que estar sempre disponível para ajudar todo mundo que precisa. E uma das formas de fugir das próprias emoções, que é também aquela mais fofinha, né, que o povo mais bate palma, eu não olho para mim, eu não olho para as minhas necessidades, eu não olho para as minhas dores, eu não olho para os meus problemas, eu passo todo o meu tempo livre cuidando da vida do outro. Seja pensando no problema que eu acho que o outro pode vir a ter, na solução para o problema que eu já sei que o outro tem, e eu sou muito boa, porque eu me preocupo muito com o próximo. Só que para ser bom para o outro, você tem que ser bom para você, né? Para você doar algo para o outro, você tem que estar transbordando aquilo em você. Não dá para você só olhar para o outro, porque isso também é fuga. Por que você não consegue olhar para os seus problemas? Tem uma amigona minha outro dia, eu ri muito com ela, a gente estava conversando sobre esses processos, ela é minha cliente também. Aí ela falou assim: Sil, eu não aguento, tem determinadas pessoas da minha família que me ligam do nada para dizer assim: olha, eu estava pensando aqui sobre tal coisa que você comentou outro dia, eu acho que você tinha que fazer assim nesse assado. Aí ela fala que ela respira bem fundo e fica ecoando assim na mente dela: será que essa pessoa já arrumou a cama? Será que o armário dela está arrumado? Será que ela não tem que responder nenhum e-mail? Ela está me ligando mesmo a essa hora para falar do meu problema. E quem nunca, né? A gente faz isso com muito orgulho, gente. A gente quer muito pertencer, ser amado, ser reconhecido. Só que a gente não olha, a gente não reconhece as nossas dores, a gente não se ama como a gente se coloca a amar o outro, né? E às vezes até a amar quem você não deveria estar amando. E aí outra história, entra nesse lugar do respiro que a gente fala, né? Que no avião fala de a gente botar a máscara primeiro na gente. Mas aí, voltando a falar da questão da comida, esse também é o lugar de quem está com mais energia, mais protegido, acha e sente, né? Personifica, na verdade, porque a sensação está adormecida, que você pode ajudar o outro. Por quê? Porque o sentir está torporizado, né? Então é a mente que vai lá e fala assim: não, então eu vou dar esse toque aqui na vida da Silvia, porque é importante para ela. E aí, óbvio, a gente está escondendo aqui crenças de aceitação, de amorosidade, né? Isso aqui nessa seara, mas se a gente volta para o lugar da raiz, é porque a pessoa tem em algum lugar esse pensamento que ela pode doar, porque ela está alimentada. Mas, na verdade, ela está torporosa, ela está ali anestesiada. Então, ela pode doar, e é por isso que a gente tem esse lugar da vida do outro, porque a gente anestesiou o nosso sentir. E é comunsíssimo a gente ter a duplinha a obesidade e a compulsão, né? Da projeção pela vida do outro, né? Então, aquela pessoa que ela tem essa dificuldade e que ela gosta de remoer. E aí, aqui, ó, gosta, porque vira uma sensação
de prazer remoer e falar sobre o outro. Da vivacidade, porque como tem já está tão torporosa a vida dela, está tão anestesiado que o que dá vida para ela é: oi, fulana, então, você está lembrando daquela conversa aqui que a gente estava conversando na semana passada? E eu queria te dar um conselho. Né? Aí a gente tá rindo, cara, mas assim, isso é uma coisa triste, porque a gente sabe que a pessoa que está nesse lugar de ser a pessoa bondosa, generosa, aconselhadora, ela de forma alguma está fazendo isso por mal. Só que ela precisaria estar fazendo muito melhor por ela, né? E esse adormecimento, esse entorpecimento, ele pode desencadear em coisas muito mais graves. Porque eu acho que a gente fica sempre nos extremos das situações, né? Se antigamente se pregava que todo mundo tinha que ter aquela barriga estapada, ser esquelético e vestir 36, aí o povo ficava enlouquecido lá com aquela história, ou perdia a saúde para conseguir atingir um padrão inalcançável, ou largava de mão e ia para outra polaridade. E agora que isso começou a se tornar mais natural, que a gente fala muito em respeitar as diferenças, etc., algumas pessoas deixaram de olhar para a obesidade como doença. Só que a obesidade, ela continua sendo uma doença. Então, assim, você está um pouco acima do peso, mas os teus exames estão todos saudáveis. Você não tem nenhum problema de articulação no pé, no joelho, em nada, em função do peso. Você não tem dificuldade de locomoção. Ok. Você não precisa emagrecer a menos que você queira, que você não esteja confortável consigo. Agora, se você está acima do peso e a sua saúde está prejudicada em função do peso, cara, você tem que olhar para isso. Você não pode achar que está maneiro só porque agora a sociedade disse que está tudo bem você ser gordo. Não é assim. A gente tem diabetes, a gente tem problema cardiovascular, a gente tem uma infinidade de problemas que são desencadeados pelo excesso de gordura, né? Seja no fígado, seja no abdômen. E aí o povo vive em função de benefício financeiro, de crescer profissionalmente, esquece de olhar para o corpo, esquece de olhar para a saúde. Daqui a pouco, quando você tiver com a poupança cheia, vai zerar essa poupança para cuidar do físico. Você não vai ficar lá, encerrado. Porque você está doente para ficar. É o que eu falo, é uma doença que gera outra doença, né? É o ciclo da doença interminável. Porque a gente não pode esquecer que há uma doença. Né? Tive uma conversa hoje, inclusive, com um paciente que trouxe esse lugar de: não, eu estou melhor da minha doença, que chama-se depressão, então eu já vou parar de tomar remédio, não sei o quê. E aí eu: tá, pera. A gente está falando sobre uma doença. Quem avalia isso? A gente foi mal acostumado a tomar remédio sem prescrição. Então, tem sim alguns conhecimentos que um resfriado, não sei o quê, mas são doenças leves. A gente tem uma hierarquia de doenças. E a obesidade, ela não é uma doença leve. Não. Ela é uma doença grave. Ela é de campo grave, né? E esse é o lugar que a gente não coloca ela, como a gente não colocava a doença da depressão. Por quê? Porque não é sensível, né? Você não está sentindo dor, e aí que você falou, aí você vai procurar porque você está com sintoma. Não, você vai procurar porque você está doente, porque a partir do momento em que você tem um pouco mais de gordura, indiferente de qual seja o processo, quer dizer que você está inflamada, porque a gordura faz com que o seu corpo tenha uma resposta para além disso. E aí a gente não está falando aqui de gordura no sentido performático para a gente pensar nesse lugar de emagrecimento. Não, a gente está pensando no processo de saúde. Né? E aí, por isso, essa importância. Agora, essa consciência corporal de quem é você, como é o seu processo, ela é importante para você entender também por que você compensou tanto. E tentar não compensar mais com novos hábitos, com novas ações, com novos processos, né? Se a gente volta na história, as pessoas elas ficavam gordinhas na história porque não existia geladeira. E aí queria dizer que essas pessoas eram mais ricas porque elas tinham mais comida disponível, né? Então era por isso
que a gente tem esse lugar da história. Se a gente traz esse lugar para agora, por que que a gente tem esse lugar das doenças de obesidade? Se a gente tem a geladeira, se a gente tem esse lugar. Mas é aquele passo atrás que a gente estava falando. É um lugar que você está inflamado e você precisa. E aí a inflamação gera dor, indiferente de qual seja a camada, no físico, no emocional ou no mental. E essa dor precisa ser anestesiada. E algumas pessoas entram num nível de anestesia tão grande que ela vai para o torpor. E aí a gente entra nos lugares de obesidade mórbida, de realmente outras doenças que são mais graves e que são desencadeadas pela doença, que é a obesidade. E aí aqui entra a diabetes leva à obesidade, o sedentarismo leva à obesidade, a obesidade leva ao sedentarismo, obesidade, e aí aqui ó, entra no ciclo interminável de uma doença leva a outra e das retroalimentações de doença, né? Ou E é uma dos bola de neve muito METs. grande, né? Porque se a pessoa não olha, não começa a procurar ali um local para sair disso, a tendência é só piorar. Porque quanto maior você fica, mais cansado você fica, mais dificuldade de respirar, de se locomover. Então, se antes você já não tinha lá muita vontade de praticar alguma atividade física, uma caminhada, etc., isso vai fazendo o quê? Encolhendo o nosso chakra básico, ele vai ficando cada vez mais enfraquecido, cada vez mais depressionado. O chakra básico está conectado ao plano terreno, não só a mobilidade, né, a parte motora. Então, daqui a pouco isso vai começar a impactar na tua vida profissional, na tua vida financeira. E, enfim, isso atinge proporções inimagináveis. E tudo começa aqui, naquela coisinha que você não olhou, né? E aí é muito louco. Estava conversando isso com a Thaís na live semana passada. A Thaís é nutricionista comportamental. E ela também é reikiana, também tem esse olhar holístico. Eu comecei a me tratar com ela tem pouco tempo. Ela traz aquele trabalho que é justamente isso. Vamos olhar para as suas emoções? Por que é que você come como você come? E ela tem uma frase que eu amei, que é assim: você tem um filho, você ama seu filho. Você dá torresmo para o seu filho ou você dá maçã e banana? Porque assim, se você pensa que fruta é ruim, que o tomate é ruim, que a salada é ruim, por que que você dá isso para o teu filho que você ama? Não, então isso não é ruim. Então, a partir daí, a gente já para de categorizar os alimentos como bons e como ruins. Não existe isso. Todo o alimento é bom. Não tem o nocivo e etc. Tem o que é menos recomendável comer todos os dias. Não tem problema nenhum você comer pizza, comer hambúrguer, só que se você escolher se alimentar disso diariamente, Só você vai disso. prejudicar, né? Então o pessoal começa com essas restrições e aí toda vez que você vai comer o saudável, você olha para o saudável com ódio, você projeta aquela energia de culpa, de raiva, de etc. naquele alimento e aí você come aquela energia ruim que você jogou para o alimento. Aquilo já não vai te fazer bem, não vai te gerar saciedade, porque você já comeu com ranço. Aí quando você come aquilo que você gosta, você mete o pé na jaca, você come 10 vezes mais, porque você fica com a ideia na cabeça. Ah, não é toda hora que eu posso comer isso, então agora já que eu comi um pedaço, já comi uma fatia de bolo, eu vou comer o bolo inteiro. E no dia seguinte você tá com culpa, com ressaca moral, fazendo jejum. Então, gente, isso é um ciclo interminável. Agora, o que é que faz com que você se comporte dessa maneira? Por que é que você não se trata como você trata a pessoa que você ama? Por que é que a gente se deixa guiar pela nossa criança interior? Porque eu, Silvia, mulher adulta, eu sei o que é melhor para minha saúde, eu sei o que é mais saudável. Se eu estou batendo o pé dizendo que eu quero comer sorvete todo dia, essa não é a Silvia adulta, é a minha Silvia que menininha, criança, que está insatisfeita, que está chateada, que está triste com alguma coisa, que a adulta aqui não quer olhar, e aí fica buscando alfinetar os gatilhos que vão acontecendo ao longo do dia, né? Então, tipo, o trabalho não fluiu como eu gostaria, preciso ir pro happy hour e tomar um engradado de cerveja, gente, porque ninguém merece. Se o meu trabalho não é aquilo que alimenta a minha alma,
domingo eu já estou de mau humor porque segunda eu preciso ir para aquele trabalho. Aí eu já saio na segunda-feira direto para algum lugar para comer uma coisa diferente. Tá tudo conectado, né? Então a gente volta para esse lugar de compensar. Eu tenho uma observação sobre esse lugar da criança, que é assim, é a criança doente, é a criança, né, que tem o desafio. Porque a gente tem uma criança que, se a gente usar essa criança que foi bem alimentada, que foi bem cuidada, a gente vai ter um adulto bem alimentado e bem cuidado. É que a gente não vai, e a gente tem esse lugar de não ir, olhar para os lugares felizes da nossa infância. Porque eles poderiam ser parâmetros para fazer adultos maravilhosos. Mas a gente gosta de olhar para a criança birrenta, para a criança que... Por quê? Porque lá ela já não foi compensada. Lá ela já não sabia elaborar frustração. Lá ela já não tinha esse lugar que ela conseguia se expressar e a emoção ela tomar conta do corpo e ter um processo de extravasamento. Então, quem tem filho já trabalha esse lugar de extravasamento. Por quê? Porque aí a gente não vem cumulativo e acumulativo dessas energias para o adulto ter um pouquinho mais de consciência, que é isso que a Silvia está falando, de eu já estou frustrado, eu preciso compensar. Eu já estou frustrado, eu não elaborei meu trabalho no dia de hoje, eu vou ali dar uma compensada e tal. E pausa. Uma vez não é um problema. Sim. 2 vezes, preciso perceber por que eu precisei de 2 vezes de anestesia. 3 vezes de anestesia. Por que eu preciso compensar tanto? O que me falta tanto? Né? Qual é a minha necessidade aqui? E aí a gente está falando do trabalho, mas a gente tem isso em relações, a gente tem isso dentro da nossa rotina pessoal e profissional. Então, quando a gente vai olhar, e aí meu lugar terapêutico, né? Ciência, consciência e discernimento. Né? Então, a gente vai começar a olhar a consciência para esse lugar, a gente vai começar a perceber que a gente tem várias dores que a gente está compensando. Quando a gente olha para esse lugar com consciência, além das dores, eu vou perceber os meus hábitos, bons ou né, maus, que estão ali. Agora, quando eu consigo transcender esse lugar para o discernimento, eu vou usar os recursos, se eu não tenho, eu vou procurá-los com outra pessoa, para eu me adaptar, para eu não entrar nesse lugar de compensação e, para isso, ter um comportamento mais curativo, que é o que a gente não faz. Ou, pelo menos, a maioria das pessoas que não conseguem fazer exercícios de discernimento faz. E muita gente que faz. Tem muita gente que faz muito bem, inclusive, isso. Porque usa o discernimento. Mas a partir do momento em que a gente usa o discernimento para trabalhar com restrição também, que é o que a gente foi ensinado, você já não está mais no discernimento, você volta para a consciência. Sim. Que o discernimento vai achar o equilíbrio. É exatamente essa frase que estava aqui na ponta da minha língua que eu ia complementar. A gente precisa viver em equilíbrio. Não dá para ser só trabalho, não dá para ser só prazer, não dá para ser só suco, não dá para ser só cerveja. Não adianta, a gente não precisa restringir nada, a gente não precisa se privar de nada, mas é agir com a consciência. Quando a gente vê, não dá para desver, né? A gente acaba ativando a nossa autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade, ela é uma coisa muito importante e que as pessoas, de forma inconsciente mesmo, fogem muito disso, né? Porque quando você aprende que você é o único responsável pela sua felicidade, pelo seu bem-estar, pelo seu autocuidado, você não pode mais culpar ninguém por tudo aquilo que está dando ruim na tua vida. Você vai ter que fazer alguma coisa com aquilo. Que como é que você não vai fazer se você sabe que é só você que pode fazer, né? A conta não fecha, a pessoa fica louca. Então é melhor eu ficar aqui, ó, coberta de comida até a cabeça, de uma forma que eu não consiga ver nada além, porque aí eu posso anular, inclusive, o meu racional com relação ao meu quadro. E, gente, isso acontece numa proporção.
eu não engordei da noite pro dia, né? Quando eu já estava enorme, com mais de 100 quilos, eu com certeza vinha tão desconectada do meu corpo que eu já não me observava mais no espelho. Eu só usava determinados tipos de roupa, preto e etc., para dar aquela disfarçada, aquela alongada. O dia que eu precisei comprar um vestido para uma festa, isso foi em 2013 ou 2014, acho que foi 2013. Era aniversário da Lelê, eu não conseguia comprar roupa em lugar nenhum, porque nada, nada, nada me servia. Quando eu consegui finalmente entrar numa loja caríssima para a época e que não era nada demais, mas ficou bonitinho e me serviu, eu acho que eu vesti aquela roupa e eu olhei no espelho e eu consegui ter noção da realidade. Que, tipo assim, o meu reflexo ocupava a largura do espelho inteiro. E aí, naquela hora, caiu a ficha na cabeça do tipo, caralho, como é que você fez para ficar assim, brother? Porque a gente perde a noção. A gente Porque perde é a completamente. história do torpor que a gente que veio falando durante toda a live, né? Tem uma frase que eu gosto de falar, e que eu usava muito, inclusive com a senhorita, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né? Então, então, Adoro. esse é um lugar que todo mundo gosta. Por quê? Porque a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então, assim, eu tô engordando por quê? Porque o meu trabalho é ruim. Ah, eu tô engordando por quê? Porque meu namorado é ruim. Ah, eu tô engordando por quê? Porque eu não recebi o aumento. Ah, tô engordando porque... Ah, porque... Poxa, porque eu trabalhei muito, né? Então a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então, esse é um lugar que a gente tem que tirar. Você tá Primeiro, falando, eu tô lembrando de várias coisas, cara. Nessa época eu trabalhava lá no Rio Office Park, lá no Escafundó do Judas, né, no final da Barra. E realmente o condomínio empresarial que eu trabalhava, ele tinha pouquíssimas opções de restaurante e os restaurantes também não eram os mais maravilhosos do planeta. Depois de um certo tempo, abriu o shopping metropolitano, que era relativamente perto e ainda tinha transporte. Só quais foram os primeiros restaurantes que abriram lá? O Outback, o Benkei, japonês, e mais um que eu não vou lembrar agora o que que é. Sei lá, tipo um McDonald's da vida. Então a gente tinha um Sodexo gordo, né? Dava para bancar o que quisesse. De almoço a gente começou a almoçar lá todo dia. E aí quando a gente não ia no rodízio de japonês, a gente ia no Outback, que assim, droga. Eu só tenho essas duas opções, gente. Mas o Outback pois também tem é, né? Olha salada. só, Mas eu não né? almoçava salada. Eu almoçava um hambúrguer. Eu almoçava um negócio lá com molho picante, com creme. E aí, já que eu tô no Outback, gente, que tem aquele chopp sensacional, por que não tomar uma cerveja na hora do almoço se o meu trabalho era tão estressante? Né? E aí, cara, isso vai. E a pessoa fica todos os dias da vida naquela péssima alimentação e não entende por que que engordou. E não entende por que que depois do almoço precisa comer um sorvete também, né? Porque aí E você tem que adotar aquela vida amarga. é bem legal, se vai pensar que a gente está falando de obesidade, mas o contrassenso, que é o emagrecimento, também é esse lugar de muita doação, né? Porque aí eu dou muito e fico sem. E o outro é eu quero doar, mas eu tenho que me proteger. Então, assim, são dois lugares que falam sobre a mesma desarmonia básica, que é você não sabe quem é você na fila do pão. Você está sem energia vital. Né? Mas esse lugar da compensação da obesidade que você estava falando, a oportunidade faz isso, né? Então, a culpa é minha, bota em quem eu quiser, é para que a gente tenha esse lugar de consciência de que qualquer comportamento que a gente tenha, né, e ele esteja pautado nas nossas dores e nas nossas frustrações, vão só gerar compensações. Aquele comportamento não é um comportamento que você pode usar como referência. Então, o que a gente precisa é sentir isso. Só que se a gente tiver torporizado, se entupindo de comida, se entupindo de hábitos que fazem com que você tenha algum tipo de compensação, e aí entrou uma pessoa que eu acompanho muito do Homem Primal, que fala sobre os processos orgásticos, então assim, né? Tá faltando o teu vazio tá grande para você precisar compensar, né? Então, tá, mas e se eu tiver consciência que eu tô com esse vazio, faço o quê? Como dou o primeiro passo?
né? Como chego nesse lugar? Eu acho que a gente está nesse lugar do mundo, nós terapeutas inclusive, porque bebemos né, das mesmas técnicas, mas e para quem não tem esse vazio, né? Como é que começa a procurar esses recursos? É através disso aqui que a gente está tentando fazer. É tentar fazer com que vocês subam da ciência aqui que existe um problema para a consciência. E aqui na consciência procurar facilitadores de mudança de comportamento. Porque, pelo menos hoje, eu não sou mais um terapeuta que ajuda ninguém. Você procura aí outros terapeutas. Eu já tive a minha fase de ajudar um monte de gente, mas hoje eu sou um facilitador de mudança de comportamento e entendimento, que eu acho que é esse lugar que a gente precisa frequentar. Então, Sim. Vamos lá. Guiamos os nossos clientes a mudança que eles desejam. E aqui eu até faço um parênteses, ela está voltada principalmente para emagrecimento, porque eu resolvi canalizar para esse grupo de mulheres que ainda têm essa dor, mas pessoas que têm desconforto com a sua aparência e com o seu corpo também são muito bem-vindas. E você já vai entender por que se a sua questão for essa. A gente começa esse trabalho acessando as suas questões inconscientes para saber o que é que está te movendo a agir dessa forma e o que é que está te impedindo de sair desse local que você se colocou. A partir do momento que a gente traz consciência para essa questão, a gente pode fazer uma reprogramação mental disso e te dar ferramentas para que você não entre novamente nesse padrão quando a vida te trouxer gatilhos. E aí, em paralelo a isso, nessa parte do meu trabalho, eu te ensino a fazer quadro de manifestação, caderno energético, umas coisinhas lá que eu só conto para quem é minha energizada, que vai te ajudar durante esse processo. Paralelo a isso, a gente vai fazer uma sequência de atendimentos com protocolos energéticos específicos para resolver a sua questão, o seu problema. Então, se o seu problema é emagrecer, é o comer compulsivamente, literalmente, a gente tem protocolos de atendimento voltados para inibição do excesso de apetite, para fortalecer o seu chakra básico, para que você comece a conseguir se movimentar, a sair de repente de um quadro depressivo, porque quem tem esses quadros de depressão também está relacionado a um chakra básico depressionado. Agora, se a sua questão não é essa, de repente é uma anorexia, ou é só uma necessidade de aceitação, de amor próprio, de acolhimento, a gente vai voltar mais para a psicoterapia, a gente vai buscar ali um outro protocolo que vai te trazer conforto dentro daquilo que você deseja. Porque, assim, tem muita gente que está se achando acima do peso, que está insatisfeita com o seu corpo, mas que quando vai para esse trabalho, descobre, opa, não, na verdade eu me acho bonita como eu sou, mas eu estou vivendo aqui num padrão do que eu ouvi minha mãe dizer, o meu marido dizer, ou porque eu estou me comparando à minha irmã, à prima, à vizinha. E aí quando você se coloca no seu lugar, você olha para si, essa ficha cai, né? Te vem a certeza do que é que você quer e como você quer ser. Então esse processo muda de figura. A gente vai trabalhar o teu amor próprio, a tua aceitação. E aí, paralelo a isso, a gente tem combo de meditação canalizada especificamente para te dar esse suporte de equilíbrio contínuo nesse processo. E nesse meu trabalho da mentoria energética, eu fechei uma parceria com a Mais Que Bela, que é uma profissional muito incrível, que tem a Mais Que Bela é a marca de cosméticos da Bela Calmon, né? Ela fez uma live aqui comigo outro dia também. A Bela é astróloga, é taróloga, trabalha com fitoterapia, com beleza arquetípica, com um arsenal de ferramentas incríveis que ela consegue canalizar de acordo com informações do cliente um perfume, uma essência específica para manter ativado o chakra daquela pessoa que
tem uma determinada dificuldade. Então, por exemplo, se a questão da pessoa for o chakra básico, ela ali dentro do que aquela pessoa precisa, num atendimento específico, ela vai colher essas informações, ela vai canalizar uma essência e vai mandar para que aquela pessoa tenha como se fosse um amuleto. Então, você saiu do processo de todas as sessões, limpou, ressignificou, etc e tal. As coisas começaram a fluir, mas daqui a pouco você tem alguma coisa que pode te colocar em risco e voltar ao que era antes. Você saca aquele amuletinho lá, personalizado e, ó, retoma o movimento outra vez. Porque nós somos cíclicos, né? Não tem processo de cura linear. A gente vai estar sempre oscilando. E é esse lugar que a gente vem falando, né? Faltou, que era esse ponto que eu estava pensando, que é esse tal do equilíbrio que a gente busca, né? Quando a gente estava fazendo a formação do nível 3, eu falo que é uma coisa que eu levo para o processo terapêutico. A gente tem que parar de achar que o equilíbrio é isso, né? Então, eu estou muito aqui, eu estou muito aqui, eu estou muito aqui, eu estou muito aqui. Por quê? Porque aqui é um equilíbrio estático. Então, ou eu estou aqui ou eu estou aqui. E nós, seres humanos, principalmente quando a gente se permite sentir, quando a gente não está tão torporoso, a gente tem que buscar esse equilíbrio dinâmico, que é uma oscilação normal ou orgânica do ser humano, que vai permear isso, mas é essa não oscilação gritante, que é o que a gente está o tempo todo, e que fazem com que a gente não se sinta equilibrado. E aí a gente precisa de tantas pausas compensativas, tanto lugar para poder respirar e isso levar a gente para esses lugares da doença, né? Então, eu acho muito legal esse trabalho que você faz, porque é um lugar de novo filtro, de novo olhar, né? A mentoria traz isso para essas pessoas. E são recursos, né? Então, você pode, se você quiser, depois encaminhe essa live, quem está assistindo, para outras pessoas que vão precisar desse lugar para entenderem que suporte e facilitação é possível quando a gente tem consciência. Antes disso, a gente fica nesse lugar do patinar mesmo. Mas não se afoguem, tem jeito. E se vocês quiserem facilitadores para trazer consciência daquilo que vocês não têm consciência hoje, também estamos aqui, né? É só mandar uma mensagem para mim ou para o Eric, com quem você se identificar, que aí você vai ter o suporte que você precisa. Exatamente, exatamente, exatamente. E as Tudo doenças bem, a que a gente já está gente com 1h10 de live. Vamos Você terminar. quer falar alguma coisa? Tem algum projeto diferente que você está fazendo agora que você queira aproveitar essa oportunidade para contar para a galera? Bom, então, na minha página e no meu site a gente tem ali algumas coisas rolando. Nesse momento eu estou meio voltado mesmo a estudo, então eu estou fazendo uma especialização em meditação e saúde na Unifesp, então, que é com essa ideia de entender a neurofisiologia da meditação, então sair desse lugar intuitivo que a gente bebeu até agora, né? A gente cresceu nesse lugar da meditação muito mais arquetípica e ir realmente para o lugar de neurofisiologia, de alteração significativa de comportamento, essas coisas todas. Então, o meu trabalho está virando isso para facilitar, inclusive, formação de meditadores. Então, nesse lugar. Eu estou dando além dos atendimentos com reiki, com pranic healing, com acupuntura, aqui na cidade de João Pessoa, presencialmente, mas fazendo online, eu tenho feito um trabalho que, depois a gente pode conversar, inclusive, sobre a sua mentoria, fortalecendo o movimento dos florais. Eu percebi, eu tenho trago muito forte, principalmente depois dessas últimas formações, a utilização dos florais no nosso dia a dia, né? Então, o que eu tenho de diferente hoje é que eu estou muito mais terapeuta floral, mais do que as outras questões. Então, tanto na minha bio quanto no meu site você vai ter essas informações. Eu faço terapia direta, então fiz uma formação em terapia, estou terminando de fazer uma terapia haitiana, então fazendo movimento. Então, além das práticas energéticas, agora a gente faz exercício. Então, também é um outro lugar que a fisioterapia já dava, né, principalmente no Covid, a gente fazendo atendimento à distância, de exercício,
E aí, que tal a gente respirar e de repente liberar uma raivinha que está presa lá, né? Então a gente está nesse lugar aí agora. Então vamos ver como é que isso se espalha. E aí, se você se identificou, entre em contato. Já tem algumas coisas prontas e tal, e a gente está sempre aqui. Lembrando que estamos entrando no outono. O outono vai falar sobre doenças de comportamento, principalmente de apego e irritabilidade. E aí, ao final da live, vamos voltar para o mesmo assunto do início, para que você tenha curiosidade de saber o que a gente está falando. Ai, adoro. Amor, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui comigo hoje, pelo seu tempo, tá? Adoro fazer live contigo, é sempre uma delícia. Poderíamos ficar aqui a madrugada inteira, né? Mas hoje 10 segundos, então a gente guarda o assunto para continuar em outro momento. Marcamos Pessoal uma que esteve próxima aqui live. com a gente. Oi, amor? Marcamos uma próxima live, pode deixar. Isso. Obrigada a todo mundo que ficou aqui ao vivo com a gente também, tá? A Lu passou por aqui, mandou beijo pra gente. Vânia, Du, obrigada por tudo, tá, galera? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim ou pro Eric. Beijo, boa semana. Ah, uma coisa importante para aproveitar esse finalzinho de live. Agora, no mês de abril, provavelmente o meu papo energético deixará de ser às segundas-feiras, tá? Até semana que vem eu aviso a vocês quem serão os próximos convidados e qual será o novo dia da semana. Mas já tem essa mudança prevista aí, então fiquem antenados nas notícias. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.